tema que me cabe examinar é o da coisa julgada no novo Código do Processo Civil. Eu tenho um data show que eu imagino que já esteja aí. É um daqueles temas, em certa medida, enganosos. Num primeiro momento, temos a impressão de que ele não se alterou tanto quanto se poderia supor. Uma olhada muito rápida transmite a impressão de que os dispositivos continuam basicamente os mesmos. No entanto, há sim aspectos de diferença significativa e pretendo tratar, ainda que rapidamente, de alguns desses aspectos. A começar pela conceituação de coisa julgada. No código anterior, o principal elaborador daquele código, o ministro Alfredo Buzaide, dizia que a lei não deve definir institutos jurídicos. Sempre que possível, o legislador deve evitar isso, pois a definição é tarefa da doutrina e quando a lei se propõe a estabelecer conceitos, normalmente ela acaba errando ou incidindo em outros problemas, em outros defeitos de ordem similar. No entanto, ele dizia, é impossível não definir em alguns casos determinados institutos, às vezes a lei precisa fazer isso. E um dos institutos que o código anterior definiu foi justamente o da coisa julgada. E aí aconteceu exatamente aquele inconveniente apontado por Buzaide. Quando quis definir, definiu errado. O conceito de coisa julgada do código anterior não era o conceito adequado, por mais de uma razão. Ele dizia-se que coisa julgada, no Código 73, artigo 467, seria, e mais, a conceituação era para coisa julgada material, seria a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Primeiro, esse conceito tinha... Parece que ela acabou de trocar, parece que é nova essa água. Bom, tudo bem. Tá ótimo, obrigado. Primeiro, havia nesse conceito no mínimo uma idiosincrasia, algo que era uma afetação, algo dispensável para o direito brasileiro, que era dizer que sentença não é mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Bastaria dizer que não cabia mais recurso. Pouco importa a natureza do recurso, isso bastaria para entender que eram todos. Até porque a classificação que distingue recursos ordinários e extraordinários é controvertida na doutrina brasileira. Mas esse não era o maior defeito. Um segundo defeito, esse mais significativo, era o de se atribuir coisa julgada material a toda e qualquer sentença que já tivesse transitado em julgado. Quando sabemos que a coisa julgada material é um atributo das decisões de mérito, ou mais propriamente falando, das decisões que tenham algum comando substancial, algum comando que imponha algo que repercuta sobre a esfera substancial, sobre a esfera de direito material das pessoas. Então, para se chegar ao verdadeiro conceito de coisa julgada material, não bastava o artigo que tratava de coisa julgada material, que era o 467. Era necessário recorrer-se ao 485, que trata de ação rescisória, que tratava de ação rescisória. Lá ficava claro que a ação rescisória só cabia contra sentenças de mérito, porque essas eram as únicas que faziam coisa julgada material. E daí se extraía que coisa julgada material era relacionada com essas sentenças de mérito, em termos muito simplificadamente falando. Mas o maior defeito do código anterior, talvez nem fosse esse. Era outro, de caráter, num primeiro momento, aparentemente muito mais conceitual, e que, no entanto, talvez seja o responsável pelas maiores confusões e dificuldades no trato do tema. Era a confusão da coisa julgada com os efeitos da sentença. A coisa julgada era definida como sendo eficácia da sentença, como sendo um dos efeitos da sentença, quando rigorosamente a coisa julgada não é propriamente um dos efeitos da sentença, pelo menos não no sentido que o são o efeito declaratório, constitutivo, condenatório, e para os que aceitam, como eu, uma classificação quinária, o mandamental, o executivo. Esse código de 73, como de resto não deixa de ser o novo, o Código 73 era bastante influenciado pela doutrina de Liebman. E justo nesse ponto não se havia seguido propriamente o que Liebman dizia a respeito de coisa julgada. É bem verdade que esse conceito do código anterior não tinha, esse dispositivo não era aquele que estava no projeto original daquele diploma. Ele havia sido fruto de mudanças no processo legislativo.
De todo modo, falando um pouco do que Liebman disse a respeito do tema e por que havia um defeito aí na atribuição, na qualificação da coisa julgada como sendo um efeito da sentença. Essa, de fato, é uma concepção até hoje muito forte, mesmo no direito brasileiro, há quem diga isso. E muito forte ainda no direito alemão. A doutrina alemã ainda fala isso, ainda trata da coisa julgada como sendo um dos efeitos da sentença, como sendo um dos efeitos principais da sentença. Os manuais de processo civil alemão, e há vários disponíveis, inclusive em português e espanhol modernos, não é preciso saber alemão para se ver isso, os manuais de direito alemão continuam dizendo o seguinte: a sentença pode ter 3 efeitos principais: condenar, constituir ou desconstituir e fazer coisa julgada. Portanto, para essa concepção doutrinária, a coisa julgada é o efeito declaratório da sentença. Fazer coisa julgada significa declarar com foros de definitividade, eliminando-se objetivamente uma dúvida que até então existia. Há essa identificação entre declaração, efeito declaratório e coisa julgada. Liebman opôs-se a essa concepção. Liebman fez a seguinte ponderação: a sentença produz efeitos, e todos os seus efeitos, mesmo quando ainda não fez coisa julgada. Basta pensar na sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo. Ela é provisoriamente eficaz. Normalmente dizemos que ela tem uma eficácia condenatória provisória, porque pensamos na execução provisória. Mas o efeito constitutivo, positivo ou negativo, e o efeito declaratório também já estão presentes na sentença que ainda não transitou em julgado. Existe uma eficácia declaratória provisória. Não é o caso agora de procurar demonstrar isso, mas Liebman demonstrava, e nas notas de atualização para o direito brasileiro, a Dagrinover dizia: essas observações se aplicam, de fato, ao direito brasileiro. E, de fato, existe essa eficácia provisória de todos os efeitos da sentença. Mas não se trata apenas desses efeitos já se produzirem enquanto ainda não houve coisa julgada. Liebman observava que existem sentenças que nunca fazem coisa julgada e nem por isso deixam de ter efeito declaratório, condenatório, constitutivo. Ele citava como exemplo tradicionalmente lembrado por ele e por toda a doutrina, era e é o das sentenças que no direito canônico tratam de estado da pessoa. Ou seja, declaram se um casamento é válido ou não, declaram se existe ou não filiação, se decidia isso antigamente no direito canônico, filiação. Definem se alguém tem ou não a condição de sacerdote. No direito canônico, essas sentenças nunca fazem coisa julgada, no sentido de que cabe contra elas uma revisão sem prazo, como é o caso, sem um prazo decadencial, como é a nossa ação rescisória. A todo tempo é possível revê-las. E para revê-las, não há um elenco exaustivo de hipóteses, como há na ação rescisória. Basta que surja um argumento novo, não apenas um documento novo, mas um argumento novo, um enfoque novo, ou que se mostre mesmo que o juízo feito anteriormente é gravemente errado, e assim por diante. E, no entanto, essas sentenças produzem, sem sombra de dúvida, eficácia, inclusive declaratória. Declara-se que existe ou não um casamento, que ele é válido ou não, declarava-se, ainda se pode declarar isso, a rigor no direito canônico, a filiação e assim por diante. Se esse exemplo parece um tanto quanto bizarro, pitoresco para muitos, a primeira observação que pode ser feita é de que o direito canônico forma ainda o tripé do processo ocidental, e portanto não é um exemplo disparatado. Seja como for, se não quiserem esse exemplo, pegamos outro. A sentença penal condenatória, ela também, a todo tempo, pode ser revista. E nem por isso deixa de ter efeito condenatório, declaratório, mandamental. Portanto, dizia Liebman, os efeitos estão presentes na sentença, faça ela coisa julgada ou não. A coisa julgada, sob essa perspectiva, não é um dos efeitos da sentença, não é mais um dos efeitos da sentença, mas sim uma qualidade que se adiciona à sentença, garantindo a imutabilidade dessa sentença, garantindo a imutabilidade dos seus efeitos. Então, uma coisa são os efeitos da sentença, a outra é a coisa julgada. No Brasil, essa construção doutrinária recebeu uma importante crítica complementar de Barbosa Moreira, que fez apenas então somente a seguinte ponderação: não se trata propriamente de a sentença, de a coisa julgada imutabilizar os efeitos da sentença, porque há efeitos da sentença que mesmo quando ela faz coisa julgada, há efeitos que acabam depois, que se extinguem depois, e ele dava os exemplos. O sujeito obtém a condenação, ela transita em julgado e no dia seguinte o credor que obteve a condenação perdoa o devedor. Extingue-se a eficácia condenatória no sentido de que não existe mais título executivo. O efeito acabou, mas a coisa julgada não foi afetada. Ou então,
se vocês acham pouco comum alguém perdoar a dívida de outrem, pensemos num caso ainda menos comum que esse. Transitado em julgado a sentença condenatória, o condenado vem e paga espontaneamente, né? Isso é mais raro ainda. Quando ele fizer isso, extingue-se a eficácia condenatória, não há mais título executivo. Esse caso também é pitoresco, vamos para o mais incomum ainda. Não há perdão da dívida nem pagamento, mas a execução é bem sucedida. A execução passa pela penhora, avaliação, expropriação dos bens e entrega do direito ao credor, com plena satisfação do crédito. Isso acontece menos ainda, mas quando acontecer, extingue-se o efeito condenatório depois disso. Então Barbosa Moreira dizia, há efeitos da sentença que nascem para morrer, e nem por isso ela deixa de fazer coisa julgada. Ele usava um exemplo que ficou defasado, mas pode ser adaptado. Ele falava do desquite litigioso. As partes pediam desquite, obtinham desquite e depois reatavam o vínculo, né? Desquite é uma dessas palavras que não vai mais, talvez não volte mais, né? As palavras que ficaram vencidas. Seria a separação judicial de agora. Não dá para dizer nunca que uma palavra não vai voltar, porque às vezes elas voltam. Por exemplo, eu hoje estou passando... Agora não mais, tiraram dali, mas eu estou transmitindo para vocês slides. Slide era uma palavra que tinha acabado há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. Slide, as pessoas batiam foto delas, mandavam revelar numas plaquetas, assim. Estou aqui agora revelando minha longa idade já. Elas faziam umas plaquetas e passavam seus slides. Então, isso não se usa mais nesse sentido. Desquite também é uma palavra dessas que acabou, mas tem a separação judicial. Ocorre a separação judicial por sentença transitada em julgado, uma separação que foi litigiosa, e depois os ex-cônjuges retomam o seu vínculo. Desaparece o efeito constitutivo, e no entanto aquela sentença tinha feito coisa julgada. Então Barbosa Moreira dizia, não é o caso o problema não é tanto esse, a questão não é tanto essa, de a coisa julgada imutabilizar os efeitos da sentença. Ela imutabiliza, ela torna perpétuo, permanente, o comando sentencial. O juiz que deu uma sentença resolvendo um litígio a respeito daquele crédito, não pode mais se pronunciar sobre aquele mesmo crédito entre aquele autor e o réu. Pelo menos não se não houver uma causa de pedido novo, um fato novo. Não basta, o autor pode perdoar, o autor que obteve a condenação transitada em julgado pode perdoar, de fato, a dívida ao réu, e com isso se extingue o efeito condenatório. O que ele não pode é voltar até o juiz e dizer, excelência, eu fui vencedor, mas eu concordo, a sentença dada é muito ruim, dê outra para a gente. Julgue de novo a causa. Isso nem esse juiz nem qualquer outro vai poder fazer. E não basta as partes estarem de acordo quanto à necessidade de um novo julgamento. Não se pode julgar de novo a causa que transitou em julgado e fez coisa julgada material por uma imposição de ordem pública. Mesmo que ninguém alegue no processo, o juiz está proibido de fazer isso. Aqui, abro um parênteses para já tratar de um assunto que seria interessante à luz do novo código. Não cabe um negócio jurídico processual, por exemplo, para se afastar uma coisa julgada que já se estabeleceu. Porque a coisa julgada é uma imposição que independe da vontade das partes. Mas feita essa ressalva, feita de Barbosa Moreira, no sentido que o que fica imutável é o comando sentencial e não propriamente os efeitos, a separação feita por Liebman entre coisa julgada e efeitos da sentença é muito importante. Eu perdi tempo aqui, nesse curto espaço que me foi aqui honrosamente atribuído, e eu perdi aqui um pouco de tempo com essa digressão teórica, porque ela importa, primeiro, para o conceito de sentença no novo código, mas depois, muito mais, para um problema de que eu pretendo falar daqui a pouco, atinente aos limites subjetivos da sentença. O novo código, por uma pequena mudança de redação que ele fez, trouxe toda uma nova discussão sobre os limites subjetivos da sentença, da coisa julgada, me perdoem. E eu volto a esse tema daqui a pouco, mas eu vou precisar lá dessa premissa que eu estabeleci aqui. Uma coisa são os efeitos da sentença, a outra é a coisa julgada. Pois bem, vamos ao conceito de sentença no novo código. Primeiro, ele elimina aquela idiosincrasia de falar em recurso ordinário ou extraordinário. Ele diz que fará coisa julgada a sentença não mais, e peço que agora o slide volte, por favor, fará coisa julgada a sentença não mais sujeita a recurso, e ponto final. Aliás, ele não fala em sentença não mais sujeita a recurso, ele fala em decisão, e acerta ao dizer decisão de mérito, diferentemente do código anterior que falava sentença genericamente. Ele fala em decisão de mérito, e já veremos por que ele usa decisão e não sentença. Em terceiro lugar, ele trata da coisa julgada como sendo uma autoridade, não propriamente um efeito da sentença. Portanto, ele está em perfeita consonância com aquela ideia de que os efeitos da sentença não se confundem com a coisa julgada. Mas e por que ele falou decisão e não sentença de mérito? Isso se deve ao fato de que
esse código consagra expressamente as decisões interlocutórias de mérito, no artigo 356. Parece-me rigorosamente que isso já era possível, mesmo sob a égide do Código de 73 em sua versão original. Decisões interlocutórias já podiam versar sobre o mérito, e já versavam muitas vezes. Quando o juiz rejeita a prescrição no saneamento do processo, ele deu um pronunciamento que trata de mérito. E já fazia isso antes. Se ele acolhe a prescrição em relação a um pedido e manda o processo prosseguir em relação ao outro, quando há pedidos cumulados, ele deu uma decisão que rigorosamente já versava sobre o mérito. E isso acontecia no Código de 73. Havia alguma resistência doutrinária, mas se admitia essa possibilidade. Então já existiam decisões interlocutórias rigorosamente de mérito. A partir de 2005, 2006, mudou-se o conceito de sentença e talvez a partir dali tenha passado até a existir mesmo uma sentença parcial de mérito. É um tema que não vale a pena aqui agora discutir, porque isso é direito que já não vigora mais. Agora, quando, antes disso, o Código tratava de decisões interlocutórias e permitia que elas fossem eventualmente de mérito, como nesses dois exemplos que eu dei aqui, havia um problema. Elas não faziam autonomamente coisa julgada, porque a coisa julgada estava imputada à sentença. Então, ainda que o juiz, por exemplo, no saneamento do processo, acolhesse prescrição em relação aos pedidos e determinasse a instrução probatória em relação ao outro, nem por isso, se não houvesse recurso contra o capítulo da interlocutória que acolheu a existência de prescrição, nem por isso teríamos aí desde logo coisa julgada. A coisa julgada só viria com a sentença final. O Código agora inova, no artigo 356, e peço o slide novamente, o Código inova ao não só admitir expressamente que a decisão interlocutória seja de mérito, quando ela resolve uma parte do objeto do processo, já no seu mérito, determinando a continuidade do processo relativamente a outra parte de seu objeto, para que haja instrução probatória, prevê essa possibilidade expressa, prevê o cabimento de um recurso contra essa decisão interlocutória, um agravo no instrumento. Lembremos que limita-se a recorribilidade das interlocutórias, mas nesse caso permite-se o recurso. Mas esse código também prevê que, transitada em julgado essa interlocutória, caberá a execução definitiva. Ou seja, ele consagra expressamente a ideia de que ela transita em julgado separadamente. Se ela não for objeto do agravo do instrumento, ela está transitada em julgado. Estar transitada em julgado significa que ela autonomamente fará nesse momento coisa julgada material, se ela for de mérito. Porque o artigo 502 prevê expressamente, como havíamos visto antes, que as decisões interlocutórias de mérito farão, tanto quanto as sentenças, coisa julgada material. E aqui passa a se pôr um tipo de problema que não vinha se pondo em relação ao trânsito em julgado. Uma discussão sobre qual é o verdadeiro significado de trânsito em julgado de uma interlocutória de mérito. No seguinte sentido, um exemplo mostra claramente o que eu quero dizer. Imaginem que o autor cumula dois pedidos em sua ação, uma acumulação de demandas. Pede duas prestações de R$500 mil cada. No saneamento do processo, o juiz diz que relativamente a uma delas, já há elementos suficientes no processo, o réu não apresentou nenhuma defesa pertinente, é plausível, não apresentou nenhum elemento probatório, e a prova documental já reunida é suficiente para condenar-se o réu ao pagamento de R$500 mil. Quanto aos outros R$500 mil, a outra parcela, objeto do outro pedido, ainda é necessária instrução probatória, e ele determina então a realização de produção de provas. Não há agravo contra a decisão que condenou o réu ao pagamento de R$500 mil, de modo que essa decisão, a princípio, veremos depois se é isso mesmo, transitou em julgado. Na instrução probatória, o juiz constata claramente que as duas prestações de R$500 mil derivam, advém, essa obrigação advém, enfim, de uma promessa de pagamento que o réu fez ao autor se o autor praticasse um crime. Vamos pintar o caso com cores dramáticas, um homicídio que seja. Descobre isso na instrução probatória. A pergunta que se põe é, evidentemente, em relação à parcela que estava sendo objeto de instrução probatória, ele vai julgar improcedente. Ele vai verificar ali o caráter ilícito da obrigação e vai julgá-la improcedente. Mas o que pode fazer o juiz em relação ao pedido que foi julgado procedente e transitou em julgado antes? Ele pode revê-lo?
ou esse pedido ficará agora do jeito que está, a depender de uma ação rescisória. Ou seja, o fato de o processo ainda estar em primeiro grau permite um reexame do capítulo condenatório que transitou em julgado autonomamente, ou isso, de fato, já fez coisa julgada material. Parece-me que já fez coisa julgada material. É essa a intenção do artigo 502, ao qualificar essa decisão como sendo ao atribuir coisa julgada às decisões de mérito em geral. É esse o sentido do 356, ao prever o trânsito em julgado da interlocutória de mérito. Não vai adiante mais o meu... Agora foi bastante. Indo adiante. Os limites objetivos da coisa julgada na sua configuração tradicional de identidade de pedidos, causa a pedir, etc., isso não muda. Agora, há uma inovação no Código relativamente, ou uma aparente inovação nesse ponto, eu diria, relativamente a coisa julgada a ter-se ao decisum, não atingindo a fundamentação. O Código anterior previa que a coisa julgada não atingiria aquilo que fosse resolvido apenas na fundamentação. Até de um modo pleonástico no artigo 469, é um artigo repetitivo até. Mas, de todo modo, o artigo 469 estabelecia que questões prejudiciais que fossem enfrentadas apenas na fundamentação da sentença não fariam coisa julgada material. Então, o exemplo tradicional. O autor entrava com petição de herança contra 3 réus, dizendo-se irmão deles, dizendo que o pai deles era também pai dele, autor. Mas não pedia declaração de filiação, o pedido era apenas de herança. Os réus na contestação negavam que ele fosse filho do decujus, negavam que ele fosse irmão deles, portanto, e por isso diziam que ele não tinha direito à herança. Se ficasse constatado para o juiz, se o juiz constatasse não haver filiação, ele poderia e deveria julgar essa ação improcedente, pois não havendo filiação não haveria direito à herança. Mas como não tinha um pedido de tutela, não havia, enfim, um pedido de declaração da filiação, a questão da filiação permanecia resolvida apenas na fundamentação e não fazia coisa julgada material. De modo que, transitar em julgado essa sentença que julgou improcedente o pedido de herança, e apenas esse pedido, pois filiação não havia sido pedido em caráter principal, não era impossível que depois disso esse mesmo autor, contra os mesmos réus, viesse a pedir alimentos, alegando ser filho do pai deles e, portanto, irmão deles, e dizendo: vocês são os parentes mais próximos que tenho, vocês podem pagar, eu preciso receber, eu preciso de alimentos. E não era impossível, portanto, que viesse uma segunda sentença agora, reconhecendo, sim, que ele era filho do pai dos réus e que, portanto, sendo irmão dos réus, ele mereceria alimentos, uma vez, claro, presentes os outros requisitos para o cabimento de alimentos. Pois a coisa julgada não atingia a fundamentação e não atingia uma questão prejudicial resolvida apenas na fundamentação. Para que isso acontecesse, era necessário interpor-se uma ação declaratória incidental. Com a ação declaratória incidental, a questão prejudicial passaria a ser resolvida em caráter principal. Surgiu uma nova demanda e isso era resolvido no decisum, no comando. E assim haveria, então, coisa julgada material. No Código Novo, o artigo 503 prevê expressamente a possibilidade de que a questão prejudicial, resolvida incidentemente, mas de modo explícito, de modo expresso, venha a fazer coisa julgada material, independentemente de ação declaratória incidental. Aliás, extingue-se no nosso sistema a ação declaratória incidental. Ela permanece prevista uma única vez para arguição de falsidade, num único ponto do Código para arguição de falsidade. As demais, em nenhum outro momento ela volta a ser expressamente estipulada. Então agora, independentemente da ação declaratória incidental, a resolução de uma questão prejudicial poderá fazer coisa julgada material, observadas condições que são relativamente específicas e rigorosas, que veremos em seguida. Mas, antes de vê-las, cabe-me dizer o seguinte: não se tem aqui uma exceção à diretriz de que a coisa julgada não atinge a fundamentação, pois a coisa julgada continua não atingindo a fundamentação. É o que nos diz o artigo 504 do Código. Rigorosamente, essa regra do artigo 503, ela não relativiza, digamos assim, a norma, o
princípio de que a coisa julgada não atinge a fundamentação. O que ela relativiza, o que ela atenua, isso sim, é a norma que prevê que um juiz não emitirá um comando solucionando uma lide, senão quando houver demanda, senão quando houver pedido. Permite-se ao juiz que resolva em caráter principal algo que não foi objeto de um pedido de tutela para ser resolvido em caráter principal. Ou seja, não é uma exceção ao princípio de que a fundamentação não faz coisa julgada, é uma exceção ao princípio de que o juiz só atua onde há demanda. Aqui ele se pronunciará sobre uma lide que não foi posta para ele com um pedido expresso, nem mesmo implícito. Não foi feito um pedido a esse respeito. Então, naquele exemplo que dei antes, observadas determinadas condições, o juiz, uma vez reconhecendo que não há a filiação, ele não vai enfrentar isso como simples matéria de motivação. Ele irá expressamente pronunciar-se no sentido de que rejeita a existência, declara não haver ou rejeita a existência de filiação. E isso daí fará coisa julgada para processos subsequentes. Invertam a hipótese, daí fica claro o que eu quero dizer quando eu digo que não se trata apenas de estender coisa julgada para fundamentação, mas sim formar-se sem pedido um novo decisum. Invertam a hipótese. Imaginem que o juiz reconhece haver, incidentemente, filiação na ação de petição de herança, na qual não houve um pedido de investigação de paternidade. Ele reconhece haver filiação. Eu dizia, ele emite rigorosamente um comando declaratório de que há, então, nesse caso, filiação. Isso não fica apenas na fundamentação. De modo que essa sentença, nesse ponto, poderá ser levada ao registro de pessoas, e poderá ser averbada, poderá ser registrada porque reconheceu filiação. Então não se trata apenas de aquilo que o juiz desenvolveu intelectualmente na fundamentação, vincular outros juízes ou ele mesmo em processos subsequentes. Mais do que isso, aquilo que foi resolvido incidentemente como questão prejudicial produz todos os efeitos que um comando final produziria. Portanto, é um comando final. Mas quais são os requisitos para que isso aconteça? Precisa haver uma decisão expressa sobre a questão incidental. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, a resolução da questão prejudicial precisa ser relevante para o julgamento do mérito da causa. Se dá a resolução da prejudicial, se essa resolução dessa questão não for imprescindível para a solução do mérito, não haverá coisa julgada material na resolução dela. Isso pode ser interpretado de dois modos. O primeiro, que me parece o mais adequado, é o seguinte: configurando-se em tese aquela questão como questão prejudicial, é o que basta. Ela fará coisa julgada material. Mas já há autores que defendem uma posição diferente, um pouco mais complicada, que com a devida vênia não me parece a mais adequada. O Bruno de Vasconcelos Lopes, por exemplo, que tem uma importante obra escrita sobre a atribuição de coisas julgadas às questões prejudiciais, e agora mais recentemente o Fred Didier, eu só não sei se ele já se pronunciou sobre escrito, mas nos nossos debates no Fórum de Processualistas ele chegou a defender essa ideia. Eles sustentam a seguinte concepção, eles dizem o seguinte: uma questão até poderia, em tese, ser uma questão prejudicial, mas se no caso concreto ela não for decisiva para a solução da causa, então ela não deve fazer coisa julgada material. E um exemplo deixa isso muito claro. E mas voltemos, eu vou ficar sempre no mesmo exemplo para ser mais rápido, até porque já me avisaram que o meu tempo já vai chegando no final. Imaginem que, naquele mesmo exemplo de petição de herança, fez-se exame de DNA e constatou-se que o autor não é filho do decujus, não é irmão dos réus. Na hora da sentença, o juiz diz: de fato, o autor não é irmão dos réus, etc. e tal, não é filho do decujus, pois o exame de DNA mostrou que provou o contrário. Agora, no entanto, e independentemente disso, o decujus não deixou nenhum patrimônio, não deixou qualquer bem para ser herdado, de modo que, em qualquer caso, em qualquer hipótese, jamais haveria o que ser partilhado com o autor da ação. O Bruno Lopes e o Fred estão dizendo o seguinte: nesse caso, não foi decisivo para o resultado da causa ser ou não filho. O que foi decisivo foi o fato de não haver bens a herdar. Tanto fazia que fosse filho ou não, se não havia bens a herdar. Portanto, nesse caso, como o fundamento determinante da sentença não foi a inexistência de filiação, havia outro fundamento igualmente suficiente, a inexistência de bens, não faz coisa julgada material. Para fazer, nesse caso, é preciso de ação declaratória incidental. Mas a minha crítica é a seguinte: qual declaratória incidental?
Não está prevista em lugar nenhum a declaratória incidental. Por que não está prevista? Porque o legislador quis simplificar, quis deixar as coisas mais fáceis e não mais difíceis. Então, com a devida vênia, me parece que em qualquer dos dois casos, se a questão, hipoteticamente, ela era prejudicial e se ela foi expressamente enfrentada, ela deve fazer coisa julgada material. Nesse exemplo que eu dei, me parece ela faria, sim, coisa julgada material. Ainda que houvesse outro fundamento suficiente para a sentença ter sido no resultado que foi. Ela era uma prejudicial, ela foi decidida expressamente, ela faz coisa julgada. É preciso que tenha havido contraditório prévio e efetivo a respeito dela. Se as partes não debateram aquela questão posta como prejudicial, a princípio não haverá coisa julgada. Mas aqui é preciso um pouco de cuidado na interpretação desse dispositivo. Eu posso imaginar duas hipóteses e em ambas haverá coisa julgada material. Na primeira, as partes efetivamente debateram e produziram provas sobre aquela questão. E ao final o juiz a decidiu expressamente. Ela faz coisa julgada material. A segunda hipótese, o juiz, no saneamento do processo, identificou aquela questão como sendo uma prejudicial, e advertiu as partes, cumprindo o dever de cooperação que lhe cabe, advertiu as partes da existência daquela questão prejudicial e disse: essa questão deve ser enfrentada pelos senhores, porque ela é apta, inclusive, a fazer coisa julgada material no final. Ela é apta a ser resolvida por mim com um comando sentencial. A partir daí, se alguma das partes opta por não produzir provas relativamente a ela, é um problema da parte. A questão foi claramente posta e pôde ser debatida. Houve a possibilidade de contraditório pleno, o que é suficiente no processo civil. Se não for essa a interpretação adotada, há o risco de a parte que percebe que vai perder a resolução da questão prejudicial, simplesmente não produzir provas porque ela não faça coisa julgada material. É claro que não pode ser assim. Então, quando que uma questão prejudicial não vai fazer coisa julgada material? Quando que sua resolução não vai fazer coisa julgada material por falta de contraditório? Quando o juiz não advertiu as partes e, cumulativamente, as partes não debateram elas mesmas, não produziram provas elas mesmas a respeito da questão. Se uma das duas coisas aconteceu, é o que nos basta. Ou o juiz advertiu as partes para que assim elas fizessem, ou, sem serem advertidas, elas produziram mesmo o pleno debate. O juiz... aí não vai haver coisa julgada se tiver havido revelia, até por uma razão muito óbvia. Se houver coisa julgada, não surge questão prejudicial. Questão é um ponto controvertido. Ponto é uma afirmação feita por uma parte. Quando controvertida pela outra, é que se torna questão. Portanto, não vai haver questão prejudicial quando houver revelia, porque não vai haver de fato contraditório nenhum a respeito da questão. O juiz precisa ter competência absoluta para resolver a questão prejudicial como questão principal. É o mesmo requisito que se punha para a declaratória incidental. O juiz detém competência para resolver uma questão prejudicial como simples fundamentação, independentemente da matéria. Um juiz comum da Justiça Estadual pode definir se há ou não vínculo de emprego na fundamentação, mas isso não vai fazer coisa julgada material. E isso não poderia ser objeto de uma ação declaratória incidental. No novo sistema, isso não vai fazer, mesmo que decidido expressamente pelo juiz, isso não vai fazer coisa julgada material. Por fim, se o processo era um processo de cognição sumária, a questão prejudicial não vai ocorrer. É o que diz o parágrafo 2º do Código. Não se aplica o parágrafo 1º no processo em que houver restrições probatórias ou limitações à cognição, que impeçam o aprofundamento da análise. E notem o seguinte, esse dispositivo, esse parágrafo 2º do 503, é a maior prova de que continua de pé o princípio de que não há coisa julgada material na cognição sumária. Aqui está dito isso: se a cognição é sumária, a questão prejudicial não faz coisa julgada material. Porque a questão principal também, a lide, a resolução da lide também não faz coisa julgada material. Para encerrar... Não. Uma rápida palavra sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Rigorosamente, eles não mudaram. O artigo 506 do novo Código, em larga medida, reproduz o 472 do antigo. Retirou uma parte dele, que era absolutamente desnecessária, que tratava de litisconsórcio. Mas há uma pequena mudança, e essa mudança, que rigorosamente deveria ser considerada meramente redacional, tem dado, eu só trato dessa questão e encerro, tem dado ensejo a intensas discussões.
eu me refiro à parte do artigo 506 que diz que a coisa julgada não prejudica terceiros. Ou melhor, ela agora só diz isso, que não prejudica terceiros. O Código anterior dizia que a coisa julgada opera entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros. O Código novo diz que opera entre as partes, não prejudicando terceiros. Nada fala sobre beneficiar. Qual é o sentido dessa regra, rigorosamente falando? Aqui o que se tem, propriamente, não é um fenômeno de coisa julgada, é um fenômeno de efeito da sentença. Se um dos 4.000 sócios de um clube entra com uma ação para anular o aumento do valor da mensalidade e obtém a anulação da deliberação assemblear que quadruplicou a mensalidade, no mês seguinte, quando for eficaz essa sentença, todos os 4.000 sócios do clube pagam o valor antigo, não pagam o valor aumentado. Por quê? Porque um só, que tinha legitimidade ativa, e não havia ele de consórcio necessário unitário, não havia ele de consórcio necessário, enfim, seria unitário se houvesse, mas não era necessário. Um sozinho conseguiu anular para os 4.000. Pelo que os 4.000 foram atingidos? Pela coisa julgada? Não, pelos efeitos da sentença. A sentença desconstituiu a deliberação assemblear. Por que nenhum dos outros 4.000 pode entrar com ação de novo para pedir anulação? Porque tem coisa julgada? Não, porque falta interesse de agir. Se esse sozinho perde, se ele perder, a coisa julgada também só diz respeito a ele. E o efeito qual foi? O de manter as coisas como estavam. A mensalidade permanece aumentada. Qualquer outro dos 4.000 sócios pode entrar com a mesma ação, porque não vai haver coisa julgada contra ele, e poderá tentar obter essa anulação. Então, vejam, tudo é uma questão de efeitos da sentença. A coisa julgada é sempre interpartes. O que atinge sempre os terceiros são os efeitos, porque os efeitos atingem quem eles tiverem de atingir. Se alguém hoje está casado e se divorcia, amanhã pode casar com outrem. Esse outrem foi, portanto, beneficiado, diriam alguns, ou prejudicado, diriam outros, pelos efeitos dessa sentença. Mas é assim que as coisas funcionam. É uma questão de efeitos. Nosso caro amigo Fred Didier, no entanto, acho que isso não é uma questão de efeitos. Ele concorda com uma doutrina anterior a Liebman, do começo do século XX, que dizia que, nesses casos, a coisa julgada, ela é ultra partes para beneficiar terceiros e ela é inter partes para não prejudicar terceiros. E por isso ele colocou lá no código que ela não pode prejudicar. Ela poderia, então, beneficiar. Mas não é isso, eu repito, é uma questão de efeitos da sentença e não de coisa julgada. O problema dessa nova redação, e daí eu acabo, eu faço menção a esse ponto de vista e encerro aqui minha exposição. O problema dessa nova redação é que ela está criando uma confusão grande, porque há quem diga que precisa se extrair mais desse dispositivo do que isso. Então o professor Marinoni, Mitidiero, Sérgio Arenhar, estão dizendo que se ela não prejudica terceiros, mas pode beneficiar terceiros, quando um dos milhares de contribuintes consegue o reconhecimento de que um determinado tributo é ilegítimo, isso se estende a todos os outros contribuintes que têm um direito individual homogêneo àquele. Ou seja, nos casos de direitos análogos, todos seriam beneficiados por aquele resultado. Então, se um consumidor obtém o reconhecimento do defeito num produto, os outros milhares de consumidores que foram vítimas do mesmo defeito, seriam abrangidos por aquela eficácia. É o que eles estão dizendo. Com o máximo respeito, aí isso não ocorre, porque o efeito não vai ter como se estender para terceiros, pois era um comando particularizado para cada um. Aliás, se fosse do jeito que eles estão dizendo, teria acabado em nosso sistema tanto a ação coletiva quanto o controle direto de constitucionalidade. Com essas rápidas palavras, eu encerro por aqui minha exposição, agradecendo muito a paciência de todos vocês. Muito obrigado.